Então, basicamente a ideia é fazer uma conversa sobre intolerância religiosa. O tipo da conversa que não deveria existir, porque eu sonho com um mundo que a gente não precisasse discutir isso. Mas, lamentavelmente, a gente está precisando discutir isso. Nós já tivemos períodos do mundo em que tivemos guerras religiosas gravíssimas e o processo de civilidade mínimo superou isso. Nós estamos no ano dos 500 anos da Reforma, e vocês sabem que logo depois da Reforma Protestante, nos primeiros anos posteriores na Europa, você teve guerras gravíssimas entre os países e era basicamente não só religião. E aí é o primeiro dado fundamental, porque às vezes a gente, quando fala de guerra religiosa, ou de problema religioso, ou de intolerância religiosa hoje, a gente tende a, de forma simplista, reduzir o problema à religião. As guerras religiosas posteriores à reforma tinham um componente religioso, mas um componente político, socioeconômico, de geopolítica e de interesses múltiplos eram graves. Hoje, a grande discussão, quando a gente fala de intolerância religiosa, e nos debates que eu tenho participado, a pergunta que eu faço é até onde a intolerância religiosa é religiosa? Porque o recorte é fundamental de diferentes outros interesses. E esse é um dos problemas mais graves para a questão religiosa, porque a questão religiosa termina se tornando uma cortina de fumaça, um desvio do tema e um disfarce cínico e irresponsável, tanto interno como externo, para se fazer disputas e questões sobre outros interesses e usa-se a religião como essa discussão. Eu tenho o privilégio de dizer que, eu até falando com meus amigos na PUC esse final de semana, pena que no Lattes não tem um ícone para a gente colocar assim, desconvidado, porque eu ia ter muito prazer de colocar, porque esse final de semana eu fui desconvidado para um evento que um ex-aluno meu, que mora na Califórnia, tinha me convidado para participar lá sobre o pentecostalismo. E aí, no sábado, ele me ligou, muito receoso, muito sem graça, para dizer que o pastor dele disse que começou a fazer uma pesquisa sobre a minha vida na internet e descobriu que eu participo de eventos de discussões diversas. Provavelmente ele viu minha participação aqui no Glocal e viu que não é uma boa referência. Piadinha besta, mas eu estava me programando para dizer essa. Aí, assim, eu tenho o prazer de dizer que fui desconvidado para ir falar para uns brucutu fundamentalistas no interior dos Estados Unidos por causa da minha atuação ecumênica. Isso é ótimo para mim. Isso é ótimo para mim, saber que eu tenho essa capacidade de pensar e conviver com diferentes pessoas. E uma última coisa é o seguinte, você só tem medo do que você não conhece. Você só tem medo do outro porque o outro é estranho a você. E religioso que tem medo de conviver com o outro, por causa de alguma coisa, ele não tem confiança na sua própria fé. Então, ao longo desses anos, na universidade e no meio político, convivendo com diferentes tipos de expressões religiosas, nunca abalou minha fé, nunca me fez perder a minha filiação religiosa e a minha convicção no Deus que eu sirvo e no Jesus que transformou a minha vida. Portanto, quem tem medo de conversar com o outro tem medo e tem falta de convicção pessoal. Então, para começar, mãe Lúcia. Não sou a primeira. Ok, é que eu pensei que é aquele clássico, primeiro as damas. Eu tentei. Mas eu cedi. Ok, então tá. Como um acordo. Primeiros ateus. Reverendo Maurício, um prazerzão, querido. Muito obrigado, Gideon. Obrigado a todos os presentes. Obrigado ao reverendo Marcos, ao Glocal, por essa oportunidade. Eu nunca deixo passar uma oportunidade para falar um pouco sobre respeito religioso, porque eu já não gosto dessa palavra de intolerância ou tolerância, porque tolerante é aquele que fala assim, puxa, você é legal, mas não precisa voltar mais não, né? Eu respeito você, mas, cara, tchau, pedala. Né? Então, para mim, eu acho que a palavra certa é respeito. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, fico muito contente de ver jovens aqui presentes. Eu comecei muito cedo minha carreira espiritual, vamos assim dizer, com 13 anos, justamente num encontro de jovens católico. Desculpa, isso tem cura, né? Eu sei. E aí depois, com
justamente com 15, 16, eu me interessei pelo budismo e aí segui esse caminho, né? Eu costumo brincar com um padre amigo meu de que ele é o culpado de eu ser budista, né? Eu disse que ele não fez um bom trabalho naquela época comigo, mas nos tornamos bons amigos. Eu queria ler aqui rapidamente um texto que diz o seguinte: se eu acreditasse que o budismo era o melhor para todos, seria uma tolice. Porque pessoas diferentes têm disposições mentais diferentes. Portanto, a variedade das pessoas exige uma variedade de religiões. O objetivo da religião é beneficiar as pessoas. E eu creio que se tivéssemos apenas uma religião, depois de algum tempo ela deixaria de beneficiar muita gente. Se tivéssemos um restaurante, por exemplo, e nele só fosse servido um único prato, dia após dia, em todas as refeições, não lhes restariam muitos fregueses depois de algum tempo. As pessoas precisam e gostam de variedade na comida porque existem muitos paladares diferentes. Do mesmo modo, as religiões destinam-se a nutrir o espírito humano, e creio que podemos aprender a celebrar essa diversidade em religiões e desenvolver uma profunda apreciação da variedade destas. Certas pessoas podem considerar que o judaísmo, a tradição cristã ou a islâmica é a mais eficaz para elas. Por isso, devemos respeitar e apreciar o valor de todas as diferentes tradições religiosas importantes no mundo. Tenzin Gyatso, Sua Santidade, o 14º Dalai Lama. Essa é a tônica. Eu, como religioso, eu sou membro da ordem budista Shinshu Otani, uma ordem que foi formada no Japão no século XIII pelo monge Shinran Shonin, resgatando aí todos os ensinamentos do Buda Shakyamuni. Em nenhum momento, nesses 30 anos de estudo budista, eu consegui achar uma frase nos sutras que dizia que o budismo é a única religião que presta. Ou é a única religião que produz a verdade ou que detém a verdade. Muito pelo contrário. Eu costumo dizer que se você achar um grupo budista que se diz que ele é o único, o budismo verdadeiro, a única religião verdadeira, saia correndo porque você vai se meter numa roubada. Porque eu nunca consegui achar nada disso, muito pelo contrário. Eu particularmente acho que cada um tem a sua convicção religiosa pela sua própria formação mental, pelo seu interesse, pela sua convivência, pela sua vivência, e cada um termina achando o que quer. O problema é que a gente se preocupa muito para onde nós vamos depois que nós morremos, e a gente esquece de se preocupar com o dia que a gente vive hoje. Então, a gente está preocupado e o Gideon roubou justamente o que eu ia falar, mas eu vou tentar dar uma aprofundada disso. A gente tenta levar muito o aspecto da intolerância religiosa para um aspecto racional, mas eu queria justamente levar para o aspecto de fé, que a gente fala muito pouco sobre isso. A gente fala muito do aspecto social da intolerância, né, mas do aspecto político da intolerância, mas muito pouco do aspecto fé. E eu concordo com o Gideon. Para mim, se você é intolerante e religioso, se você não aceita outra religião, é porque você é fraco na sua fé. Muito fraco. Porque se você se bastasse na sua fé, você não ia ligar para o que os outros pensam. Você simplesmente ia dar o exemplo. Ao invés de tentar converter os outros à sua religião, você ia agir como uma pessoa da sua religião. E não ficar tentando ter uma justificativa, um aval, um avalista na sociedade para a sua própria fé. Se você precisa de um grupo de avalistas para dizer que você está certo, a sua fé é fraca, e muito fraca. Se você precisa de um grupo para corroborar aquilo que você pensa que você acredita, você não acredita em nada. Você tem muita dúvida e tem medo de pronunciar isso, você tem medo de revelar isso. Então, para mim, a intolerância ela parte justamente da ignorância, de novo, Gideon alinhado comigo, e do desconhecimento. Porque eu sou amigo de N pessoas ligadas a fés totalmente diferentes. Eu não concordo com as doutrinas deles, eles não concordam com a minha, e a gente bebe ótima cerveja juntos, damos muita risada e trocamos muita experiência. Então, o Gideon já esteve com a gente no nosso instituto de pesquisas, eu já levei um anglicano lá, já levei um pai de santo amigo meu. Então, nós não precisamos, quando a gente fala em respeito, intolerância, nós não precisamos acreditar no que o outro acredita. A gente simplesmente tem que dar o direito do outro acreditar no que ele quer.
dá o direito dele. Se nós, e eu acho que a maioria aqui defende o direito da liberdade de comunicação, da liberdade de expressão, eu expresso a minha fé comigo mesmo e eu acredito no que eu quero. E eu tenho que ter essa liberdade. Eu não posso ser julgado por isso. Ainda mais se eu sou julgado por uma outra pessoa que se diz fiel, né? Aquele que tem fé. Se a sua religião fala que ela é a única e que todos os outros devem morrer, você devia repensar a sua religião. Porque se uma religião, como sua santidade disse, é para trazer o bem para as pessoas, se ela prega o mal, não é uma questão de você acreditar ou não. É simplesmente uma questão de que você está optando por uma coisa que não é uma religião. É uma seita, sei lá, é um grupo antissemita, qualquer coisa do gênero. Então, eu gostaria que a gente sempre pensasse do ponto de vista de respeito religioso, do ponto de vista de fé. A gente não precisa nem levar para o lado social, para o lado político, para o lado racional. É simplesmente o seguinte: eu acredito, ótimo, mas eu acredito mesmo ou eu preciso que o outro me corrobore? Porque se eu preciso da corroboração do outro, eu tenho um sério problema com a minha religiosidade. Se eu preciso converter o mundo inteiro para a minha religião, para eu não ter medo na hora que eu morrer de ir para um céu, ir para uma terra pura, ou não ir para lugar nenhum, poxa, nós temos um problema seríssimo com a sua fé. Né? Então, que culpa tem os outros de terem as suas próprias convicções? E às vezes a gente vê isso até com um egoísmo e com inveja. Puxa, né? Quando você vê pessoas manifestando a sua fé de uma maneira forte, e eu ataco aquilo, e eu destruo aquilo justamente com medo, poxa. E que se fosse ao contrário, se você estivesse manifestando a sua fé com aquele fervor que você encontrou ali e você tivesse a sua fé destruída dessa mesma maneira. Porque entendam que no que vocês acreditam não faz de ninguém aqui pessoas melhores. Só para lembrar para vocês, os soldados nazistas levavam em suas fivelas a inscrição: Deus está conosco. Certo? Então, acreditar não faz de ninguém melhor. A gente tem aí terreiros, né, de Umbanda em Candomblé sendo atacados por traficantes que defendem a palavra de Deus. Poxa, alguma coisa estranha nessa correlação. Hã? Pois é. Né? Esse Deus eu não queria seguir. Esse Deus eu não queria ser. Embora o budismo seja uma religião ateia, é verdade, a gente não acredita em Deus nenhum, a gente não acredita em demiurgo nenhum, mas se for esse, puxa, eu estou no caminho certo. Né? Se eu tenho que destruir as pessoas para impor, para esse Deus se impor, então tem alguma coisa erradíssima. Né? Então, para terminar minha fala, e desculpa se eu quebro o estereótipo de vocês e o monge budista, eu estou acostumado com isso. E não, se gente, vocês viram, o monge budista se chama reverendo também, né? Então, reverendo e reverendo. Em ambas as colunas? Meus irmãos, como estão, me reconhecem. Não, porque monge budista tem aquela voz de bicho preguiça na televisão, né? Gente, tudo bem? Como vai? Tudo lindo, maravilhoso, né? Eu não sei de onde vem isso. A gente não aprende quando é monge budista em agir como bicho preguiça. Eu nunca vi esse negócio que eu vejo na televisão, que eu falo, mas de onde vê isso? Não, pior que é só na televisão, viu? Aí determinados monges estão na televisão que nem imitando o bicho preguiça, na vida real, quase te mata se você fala uma coisa que ele não concorda, coisa do gênero, né? Mas tudo bem. A gente é budista, não é Buda, né? A gente chega lá um dia. Isso também tem que ficar claro, né? Porque também uma outra religiosidade, a gente também fica cobrando os outros dessa religiosidade, né? Então, eu ouço isso da minha mãe e do meu pai até hoje. Poxa, um budista fazendo isso? Eu falo, por quê? Pô, você é anglicana e faz também? Qual o problema? Né? Então, a gente sofre essa cobrança, mas tudo bem. O resto da minha família é normal, eu sou o único budista. Gente, era isso que eu queria passar para vocês, essa visão, um pouco do que eu penso sobre esse tema. E, de novo, eu peço a todos que a gente sempre olhe o outro como nosso irmão. Não importa o que ele pense, não importa o que ele pense e o que ele acredite, importa o que ele faz.
E sejam vocês sempre um agente de execução, né? De executar, de fazer o que a sua fé diz para você fazer. O mundo seria perfeito se cada um executasse exatamente o que a sua religião manda, ao invés de tentar converter o outro a algo que nem você mesmo faz. Muito obrigado. O Átila, fique à vontade. Boa noite a todos. Desde já eu quero pedir desculpas se eu gaguejar, ficar travado, porque eu sou estrangeiro, gringo, e de vez em quando eu acabo... Mas fala português bem. Acabo travando. Se você falar grego, a gente te avisa. Bom, grego eu não falo, né? Mas se falar árabe ou turco ou curdo... na realidade, tanto o Gedeon quanto o Maurício não deixaram nada para eu falar. O que eu merecia é dobrar o meu papelzinho e sair, né? Eles não deixam nada para eu falar, na realidade, falaram tudo, como dizemos, né, uma expressão em português, falou tudo mesmo. Bom, meu nome é Átila, eu sou estrangeiro, sou turco, moro no Brasil há 4 anos, sou muçulmano desde o nascimento. Desde o nascimento, na realidade, é um pouco difícil para eu dizer. Posso dizer que eu sou muçulmano há 4 anos, um verdadeiro muçulmano há 4 anos, ou 3 anos, últimos 3 anos que eu trabalho com diálogo interreligioso. Na realidade, quando eu encontro com meus amigos, que são a maioria, né, de outras religiões, sejam eles cristãos, judeus, ou de candomblé, ou mesmo sem religião, ateu, eu sempre, no final da nossa conversa, digo o seguinte: eu sempre aprendo com vocês. Mais aprendo com a diversidade do que com a convergência da nossa religião. Como falei, vivi 19 anos no meu próprio país, onde a minha religião é predominante e cada lugar que você veja tem mesquita e muçulmano. Porém, no horário da reza, tem 5 muçulmanos dentro da mesquita para fazer oração. E nós sempre olhávamos ao outro. É o meu próprio erro que eu estou falando e expresso, porque eu já desisti dessa ideologia, né? Nós sempre olhávamos ao diferente como se não fosse talvez ser humano. Até onde? Até que eu li o versículo do Alcorão, do capítulo 49, o versículo 15, que diz: ó seres humanos, nós vos criamos de um homem e uma mulher, em diferentes grupos e tribos, para que vocês se conheçam e tenham contato, se comuniquem. E, de verdade, a única superioridade entre os seres humanos é o contato com o Criador, né? Respeitando quem não tiver religião, né? Quem segue uma religião ou não. Quem tem mais contato com o Criador. E o profeta Muhammad, que para mim é o último dos profetas, e é o profeta que trouxe a mensagem do Islã, transmitiu a mensagem do Islã para nós, ele nos ensina que respeitemos ao outro sempre, né? Sempre fiquemos com contato com o outro. É uma polêmica hoje em dia que se considera que há uma guerra entre judeu e muçulmano, né, por questão da Palestina e tal. Até dentro da comunidade islâmica mundial, né, 1,57 bilhões de muçulmanos, a maioria dessas pessoas acham que todo judeu quer matar muçulmano e o judeu acha que muçulmano quer matar judeu ou qualquer outra religião. Porém, o profeta mesmo, na última sermão dele, que a gente chama de o sermão de despedida, onde ele fez pela última vez mesmo, ele diz assim: nenhum árabe é superior a um não árabe e nenhuma pessoa branca é superior a uma pessoa negra. Na realidade, isso é o que prega dentro do Islã a questão de dar liberdade, dar espaço ao outro. Aliás, não dar espaço, porque Deus o criou,
se eu creio em Deus, que é o primeiro pilar da fé islâmica, o primeiro ponto da minha crença, já que Deus criou essa pessoa, eu não tenho direito de dar lá o espaço. Essa pessoa já tem seu espaço, já mereceu um espaço e Deus deu esse espaço, deu vida, né, uma certa duração de vida para tal pessoa, e eu tenho que respeitá-la, não tolerar, como o reverendo Maurício nos falou, né? Porque a questão de tolerância talvez às vezes chama a nossa atenção à superioridade. Eu sou superior a você, mas eu tolero tudo que você faz. Você é mesmo mais um pouco inferior e tal, né? Mas eu, tanto quanto os formadores, na minha opinião, o principal que eu me inspiro mais é Fethullah Gülen, um erudito turco, ainda vivo e residente nos Estados Unidos, sempre usa o termo de respeito do que é tolerância. Porque eu não sou superior a ninguém, não sei o coração de ninguém, não sei o contato da pessoa com Deus, com o Criador, e por isso eu não posso tolerá-la, mas eu posso respeitá-la pela crença que a pessoa tem, pela religião que a pessoa segue, pela ideologia que segue também, pode ser a política. Né? Além da religião que a gente fala, pode ser a política. Inclusive, como os mestres falaram, na realidade, o que gera a intolerância dentro das comunidades religiosas, eu digo entre aspas, porque onde a intolerância, na minha fé, não é, na minha crença, não existe mais religião, é a ignorância. Inclusive, o primeiro versículo do Alcorão, que foi revelado em 610 depois do Cristo, é leia. Não é uma qualquer leitura para pegar um papel e ler. Ele é o universo e o livro do universo, o que Deus criou, e o primeiro ponto de leitura, dessa leitura do universo é o ser humano. Né? Então, através dessa leitura, o Alcorão, principalmente, nos convoca a conhecer, e o conhecimento sempre vem através do diferente e não do convergente. Sempre vem através do diferente. Eu assisti um filme turco, para aos poucos finalizar, que o ator dizia o seguinte: era um muçulmano andando com um patriarca ortodoxo cristão, soranita, aliás, e sempre diz assim, o patriarca diz assim: vocês nos defenderam sempre, o seu pai nos defendeu e tal. Era um ativista dentro da própria cidade para defender os diferentes. E o muçulmano diz o seguinte, não para enaltecer a imagem do muçulmano de jeito nenhum, estamos em um programa de interreligiosidade e até de não religiosidade, né? E ele sempre diz assim, na sua fala: eu sempre aprendo com o diferente do que o convergente. Se não houvesse branco, ou se não houvesse preto, nós não saberíamos o valor do branco e nem saberíamos o valor do preto. Se não houvesse o calor, nós não saberíamos o valor da água e da friagem. Né? Por isso, sempre o diferente nos faz ter conhecimento e ter acesso a Deus. Voltando ao início da minha fala, aos poucos, eu sou verdadeiramente, talvez, muçulmano, porque eu sempre tenho os diferentes ao meu redor. Tenho um evangélico, talvez, às vezes tenho um católico, muitas vezes tenho um judeu, outras vezes tenho alguém que não tem nenhuma religião, não segue nenhuma religião, mas é uma boa pessoa. E pela aparência, as pessoas que têm uma bondade, quando eu vejo o reverendo Maurício, que eu conheço, a gente se conhece há cerca de 6 meses, sempre há uma clareza de bondade na face dele. Então, se há uma bondade na face da pessoa, para que eu diferir ou fazer uma discriminação religiosa? Uma vez que essa pessoa faz com que eu fortaleça mais a minha religião. Só para finalizar, um artigo que eu sou tradutor, traduzo artigos de um
teólogo muçulmano, que ele escreve para uma revista, não cito o nome da revista, talvez tenha quem gosta e não quem gosta. Que Cada diz o capital. seguinte. Mas não vamos fazer propaganda. Aqui é tranquilo. Então ele diz o seguinte: o conhecimento, Alguém aqui também gosta do valor econômico, né? E o autor diz o seguinte, o nome dele é Hamdullah Öztürk, se alguém por acaso for pesquisar, ele diz o seguinte: o conhecimento ilumina e o desconhecimento ou ignorância é mais escuro do que a noite. Muito obrigado. Obrigado, Átila. Deixa eu dizer mais uma coisa. O Átila é secretário executivo hoje de uma instituição chamada Centro Islâmico de Diálogo Interreligioso, do qual agora eu também estou fazendo parte do conselho consultivo. E eu queria só acrescentar uma coisa, que tem um estereótipo hoje de muçulmano como terrorista. Existe mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo. Se pelo menos 1% desses muçulmanos fosse terrorista, a gente já não tinha mais o globo terrestre. Então, assim, é bom ter cuidado com esse estereótipo, porque a gente esquece, por exemplo, o que foi a Segunda Guerra. A gente não fala da Segunda Guerra Mundial como o terrorismo cristão protestante. Mas o que foi a Segunda Guerra Mundial? Foi luterano, cristão alemão matando anglicano, cristão protestante inglês, que matava ortodoxo, protestante ou católico russo, e que, para resolver o problema, trouxeram o protestante americano, que matou todo mundo. E ganhou a guerra. E a gente não faz o estereótipo da Segunda Guerra Mundial como uma guerra protestante. Então, é bom sempre ter cuidado nesses estereótipos históricos que eles fazem muito mal para nós mesmos. Mãe Liliana, prazerzão. Tenho mania. A mãe Liliana é a coordenadora do Conselho do FOMAF, Fórum de Matriz Africana. Eu convivo com a mãe Liliana há muitos anos. E eu sempre que eu vou falar com... E a Luciana, eu confundo e chamo ela de Liliana. Mas não é mal nem para você nem para ela, né? Claro, são ambas gente muito do coração. Então, boa noite, né? Quero agradecer o convite, né? Primeira vez que eu venho aqui e gostei muito do lugar, né? Eu confesso que o tema, principalmente para o povo negro, tem sido nesses últimos tempos um revisitar horroroso, né, de como o nosso povo chegou aqui e dos maus tratos e da violência. Então, que a princípio eu fiquei um tanto, o Gideon falou comigo, depois o Maurício, eu fiquei pensando o que era isso, né? Então, meu nome é Luciana, eu de formação sou assistente social, eu sou gestora de uma ONG que se chama Polo Cultural Lar Maricininha. Ela nasce como orfanato, depois abrigo, hoje a nomenclatura é acolhimento institucional, né? Hoje ela é um polo, onde as crianças frequentam no contraturno da escola, está na Zona Sul de São Paulo, e essa ONG ela foi fundada pela minha mãe. Né? Logo, na minha conversa, vocês vão entender por que eu estou contando isso. Né? Eu sou militante, então, da infância e adolescência, e, nos últimos tempos, tenho trazido alguma contribuição para as questões das religiões afro-brasileiras. Né? Então, eu sou neta de Alorixá, eu sou filha de Alorixá, também, até por conta não de exigências, mas de nuances, eu fui batizada na Igreja Católica. Né? Acho que a minha avó e a minha mãe buscavam um conforto para a gente, né? Porque o preconceito, o racismo, que, para mim, eles estão necessariamente ligados, né? A intolerância como expressão e consequência do racismo. Né? É nisso que eu fiquei pensando quando fui convidada. Então, eu percebi, consigo analisar hoje, que era uma forma delas tentarem nos proteger, né? Porque é preciso revisitar isso. É preciso considerar
que a intolerância, e aí não sei o que estou dizendo, existem dados, eu ia até trazer hoje, mas como a gente não tinha onde apresentar, eu não trouxe, que o povo de matriz africana, de religiões afro-brasileiras, tem sofrido muito mais intolerância, igual a racismo. Porque vieram para cá e foram sequestrados, na verdade, né? Meu povo foi sequestrado para vir para o Brasil. Aqui foram negados toda a nossa identidade. Tudo que é do povo negro, de africano, é marginalizado. E isso está ligado ao período de escravidão. Imagine o que seria hoje pegar você, Gideon, e dizer: hoje você não se chama mais Gideon. Seu nome agora é Paulo. Você tem que negar tudo aquilo que você acredita. Você vai acreditar num único Deus. Foi isso que aconteceu com o meu povo. São milhões, gente. O número de povo negro, o número de africanos mortos durante todo esse período é muito grande. É uma violência brutal. E aí eu fico imensamente feliz com a sua leitura, que me dá um conforto, um respiro quando eu chego aqui, do que está velado, né? E quando você traz também o que tem acontecido com esse povo hoje, e aí nós estamos falando de 2017, a gente está voltando a um período de escravatura onde a violência era lá, e agora a gente está aí, com os povos, os terreiros sendo atacados, porque, novamente, alguém quer que a gente acredite num único Deus. E não. Na África, nós temos vários deuses. E a gente dança com os deuses. A gente se aproxima. A gente ama de uma forma singular, de uma forma muito diferente. E, que é outra coisa super bacana, e aí você roubou de todos nós, nós não convidamos. Eu não saio à casa de ninguém, aí vou usar uma palavra do serviço social, para busca ativa. Eu não estou aqui desqualificando. Mas quem quiser vir para o meu terreiro, as portas estarão abertas e os critérios são outros, mas não o da imposição. Nós não entramos em nenhum lugar para dizer: o meu Deus é melhor. Eu amo o meu orixá. O meu povo ama o orixá. Mas a gente respeita. As pessoas demonizam as minhas vestes, tudo aquilo que é nosso, onde na nossa religião nem tem demônio. Isso não nos pertence. O demônio, o diabo, é coisa de outras religiões, não das religiões de matriz africana. E foi isso, e tem sido isso, usado para nos marginalizar cada vez mais. O que a gente tem visto é que a violência, é que o racismo e a intolerância, que foi lá no começo, de um povo que chega aqui e tem toda a sua identidade apagada, ela vem se revestindo. Como é pegar um taco, né, daquele que estava escrito ainda diálogo? Aproveita, eu não sei se vocês viram, mas recentemente apareceu na internet uma senhora, uma Ialorixá, uma sacerdotisa, que teve que jogar no chão todo o seu sagrado. Eu confesso que meus filhos ficaram preocupados, porque eu não sei se eu ia fazer. Mas, quando eu vi aquilo, eu me remeti à senzala, a um povo que era morto, a um povo que resistiu, porque muita gente morreu porque resistiu. Disse: eu não vou negar meu Deus. Então, foi queimado, apanhou até morrer. E essa senhora, que foi um questionamento, como que ela jogou esses ibás, que é o nome que a gente dá ao nosso sagrado, né? Ela, para além do que não apareceu no vídeo, ela tinha uma dessas pessoas que se diz em nome desse Deus que eu desconheço, não quero nenhuma relação com ele, porque eu não acredito nisso, apontado com armas, porque tinha 5 filhos deitados no chão, e eles tinham a arma na cabeça desses filhos. Ou você joga, ou a gente mata eles. E aí ela foi jogando aquilo no chão. Recentemente, no Rio de Janeiro, teve uma passeata, e essa passeata, então, ela entrou e foi aplaudida, ovacionada, porque ela contou isso que ninguém sabia.
Então, é muito grave o que tem acontecido. E é muito mais grave alguns religiosos, ou alguns líderes religiosos, que incitam. Estão incitando. Se nós não fizermos algo urgentemente, é por isso que eu estou aqui, se as pessoas saírem daqui pensando no racismo, na intolerância como consequência do racismo, eu já vou ficar feliz. Se alguma dessas pessoas forem de outra religião e entender que não precisa converter ninguém e que cada um aceita o Deus como ele quiser, eu já vou me sentir muito feliz. Porque a minha preocupação, e a preocupação do meu povo, é que a gente caminhe para uma guerra. Porque o meu povo, a minha ancestralidade resistiu. E nós também, nas casas de terreiro, o que tem se pensado é como a gente se defende de alguém que chega com arma e fala em nome do que a gente desconhece. Porque o nosso Deus é amor. É amor de verdade. A gente acolhe. As religiões de matrizes africana foi a primeira religião, ou sempre aceitou todo mundo. Nós aceitamos lá homossexuais, enfim. Eu me lembro de, há 10 anos atrás, uma questão profissional, estar num evento que discutia adoção e que lá a relatora já trazia que a religião de matrizes africana era a que mais acolhia. Ora, gente, a gente precisa olhar isso com muita seriedade. A gente precisa sair daqui pensando se a gente quer uma guerra ou se é possível se matar em nome desse Deus, que eu desconheço. Olodumare, que é o nosso Deus, ele não permite. Ele fala em amor, ele fala em responsabilidade, ele fala em ajuda. É disso que nós falamos, é disso que nós tratamos. É isso que nós buscamos acolher, trazer felicidade. Nós cantamos, né? As religiões de matriz africana, elas cantam para chamar os seus deuses. E eles se relacionam com a gente de uma outra forma, que não tem nada de demoníaco, que não tem nada diabólico. É isso. Eu quero agradecer, quero dizer que eu falei de um lugar de mulher negra, periférica, militante, de alguém que busca dias melhores, de alguém que acredita no direito, né, na laicidade de exercer o seu culto, e de alguém que ama orixá desde muito criança. E eu quero aqui usar uma frase de Maya Angelou, que diz: eu sou o sonho e a esperança de um escravo. Obrigada. Nunca pensei algum dia estar aqui no local e controlar o tempo do Marquinho. Vai ser bacana, controlar o tempo do chefe aqui. Pois é, então eu vou gastar os 11 dele aqui. Antes de ir para o pastor Marco, gente, para quem tem a minha idade e nasceu e se criou numa igreja evangélica, sabe o que é sofrer perseguição. Quando eu era criança, lá no Ceará, nós estávamos no culto e o culto era apedrejado. Então, isso aconteceu algumas vezes, década de 60. E eu acho que é extremamente interessante como houve um processo de civilidade. E aí eu não estou entrando em discussão teológica, não é questão, é questão meramente de educação. Que meu pai apanhou de um padre em 1940, quando ele levou um crente para enterrar. Porque na tradição católica, até o século XIX, o enterro e o cemitério era espaço católico. Com a República, isso desapareceu. E o meu pai não me ensinou a odiar católico. Pelo contrário, ele, quando era criança, eu fui estudar num colégio católico. Então, depois eu estava pensando, por que meu pai me colocou num colégio católico, depois numa escola católica? E assim, e a minha conversa foi... E aí, ao longo dos anos, eu vejo um processo de civilidade crescendo, e a gente hoje tem o mínimo de civilidade. E eu lastimo profundamente a época que nós estamos vivendo, em que está retornando a essa estupidez insana de alguém se sentir com a petulância de entrar no espaço religioso do outro e quebrar. E pior, para nós evangélicos e para mim, enquanto evangélico pentecostal, para mim é vergonha um imbecil desse dizer que está fazendo isso em nome de Jesus. E isso precisa acabar. E não adianta esperar que só o pessoal afro fale disso.
Porque vai sempre dizer assim, os vitimistas, o pessoal está defendendo... Que é aquela história, como eu falei outra vez aqui, sobre eu falei de machismo, e quando a gente fica sempre esperando só as mulheres falarem contra o machismo. Porque é sempre aquela história, é sempre a vítima que está discutindo. Não, o evangélico tem que falar muito claramente a respeito disso, que esse tipo de imbecilidade, que esse tipo de estupidez não diz respeito a nós. Tá? Então, assim, coloque isso no seu Face, faça questão de dizer isso, porque é vergonhoso para nós, nessas alturas do campeonato, em 2017, ver gente pretensamente se dizendo evangélico entrando num terreiro e quebrando. Porque ninguém tem a petulância de fazer isso numa sinagoga. Numa sinagoga não tem demônio. Tá? Ninguém faz isso numa mesquita, mas se faz num terreiro. Por quê? Porque é o componente socioeconômico, porque tudo quanto é religião de pobre é desvalorizado. E aí eu sou pesquisador de pentecostalismo, eu pesquisei o nascimento do pentecostalismo. O nascimento do pentecostalismo é extremamente ridicularizado, por quê? Porque é religião de negro. Pentecostal negro, pobre, semiletrado, não pode ter direito de ter Bíblia e de interpretação de Bíblia. Os jornais evangélicos do início do século, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, fazem a descrição etnográfica é insana a respeito do movimento pentecostal, porque é um movimento liderado por negro e por mulher. Então, o componente é machismo, racismo, sexismo, de forma insana. E agora nós estamos retornando a esse tipo de coisa de novo, para nossa vergonha. E aí eu espero que a nova geração, adolescentes e jovens aqui dizem assim, eu não vou permitir que isso aconteça na minha geração. Pastor Marcos. Bom, Maurício me escandalizou fazendo um selfie, não sabia que reverendo budista não faz, não pode. Vocês têm que falar com mais calma. Então, assim, é muito bom assim, ver o Átila aqui, muito bem-vindo, viu? Português melhor que o meu. Isso é fácil, né? Levanta a bola, tá, Gideon? Você pode. Eu não vou agradecer o Gideon, porque foi obrigado a aceitá-lo. E, Luciana, também, a sua fala é essencial, viu? Olha só o Gideon quebrando símbolos religiosos. Em homenagem que fizeram para mim aqui, ó. A sua fala foi essencial aqui, eu acho que dá o peso. A minha fala ela vem de uma percepção. Quero falar para os discípulos de Jesus. Então, assim, já entrando assim, o que o Gideon falou, é lógico. Eu sou ateu desse Deus, né? Pode chamar ele de Jesus, de Deus, do que for. Eu sou ateu desse Deus. E o pior dessa história é eles... mas é porque é traficante. E se não fosse traficante estivesse fazendo isso? Assim, para mim é pior ainda. O traficante agrava, mas podia ser que fosse, né? O que a gente vê nos púlpitos e na TV de políticos, pastores políticos com discurso de ódio esquizofrênico, falando que não, a gente ama, desde do movimento LGBT, que é um crime que eles fazem, desde os negros e as mulheres, e aí vai legitimando a opressão das minorias. Eu acho que isso é um absurdo. Eu acho que uma das tarefas da Glocal ao abrir espaços, e semana passada a gente teve uma Glocal linda sobre racismo, a gente está começando a mostrar, não é isso, nunca foi isso, e não vamos deixar a nossa geração viver esse horror. Eu sou ateu desse Deus. Eu sou um cara que, meu avô era presbítero de uma igreja presbiteriana em Recife, fundou uma igreja chamada Madalena. Meu pai é pastor presbiteriano, meu irmão é pastor presbiteriano. Eu digo que minha mãe e minha irmã não são porque não pode. Ainda não conseguimos essa... Mulheres. Uma igreja que nem discrimina as mulheres. Você pode falar, eu não. Eu tenho rabo preso. Tu quem dizes, vou fazer igual a Jesus. E aí, eu me converti em 92, aos 13 anos de idade. Mas eu tive 2 conversões, eu sempre falo isso. Fiz teologia, 4 anos de teologia, fiz uma pós em teologia, mas em 2004, já como pastor, eu tive minha conversão, descobri que não tem a ver discípulo de Cristo com a religião cristã. Então, talvez eu sou o oposto do Maurício.
O Maurício fala assim, eu não tenho um Deus, mas tenho uma religião. Eu não tenho religião, mas tenho um Deus. E nessa descoberta, ainda é uma descoberta que eu estou vivendo, eu descobri uma coisa que para mim é fundamental. Assim, eu descobri que é muito incoerente um seguidor de Jesus Cristo não ser super a favor da liberdade religiosa. Eu diria que é impossível um seguidor de Jesus não ser a favor da tolerância ou do respeito. Eu vou falar um pouco do amor. Quando a gente vai conhecer Jesus, e Jesus está vivendo... Primeiro que o cristianismo, se a gente fosse falar da religião cristã, ela já nasce de uma outra religião, o judaísmo. Então, ela já está trabalhando com essa pluralidade. E depois você tem Jesus trabalhando no primeiro século, se revelando com outras religiões, Paulo tendo outras religiões, e eles eram perseguidos. Sempre na história do verdadeiro evangelho, os missionários eram perseguidos. E, aliás, é interessante como os guardiões da sã doutrina hoje que vão, sempre que a gente é perseguido, a sã doutrina vai para o beleléu. Então, por exemplo, a gente tem isso na Reforma, quando, eu vou falar um pouco talvez dela, mas a Reforma você vê quando não dá para se viver, quando o cristianismo você tem as cruzadas, quando ele era o único, eu não sei se quando eles iam repensar isso, mas quando se divide com o protestantismo, vamos pensar em Estado laico, né? No Brasil, quando era a Igreja Católica, a gente era uma minoria, a gente se juntou com os espíritas, se juntou com os judeus, se juntou com a maçonaria para conseguir espaços, conseguir certidão de nascimento, aonde ser enterrado. E aí, quando a gente conseguiu, é meio comum, cada um vai... não, agora não tenho mais nada a ver com a maçonaria, agora não tenho mais nada a ver com o espiritismo, e aí cada um vai seguindo a sua sã doutrina. E o que me entristece agora que a gente é maioria, que nem é maioria, mas é interessante que esse negócio de maioria e minoria, aprendi muito, nem sempre a maioria é maioria, nem sempre a minoria é minoria. Você vê os negros no Brasil, eles são minoria, mas vocês são a maioria. Mas assim, é sobre posição, é sobre poder, é sobre o lugar que se habita. Então, assim, você vê as minorias. Eu penso que agora que a gente descobriu um jeito que eu acho que é ilegítimo de entrar na política, com voto de cajado, né? Esse voto manipulativo, espiritual, e todas as outras coisas que a gente tem visto aqui, a gente começa a oprimir, porque quando a gente é oprimido, a gente pede ajuda. Mas assim, lá no Nordeste ainda tem muita discussão entre o católico e o protestante, né? Mas deixa sair uma lei, uma proposta de lei que vai cobrar imposto dos templos. Eu tenho certeza que a gente se une e vai todo mundo abraçar e falar, jamais vai pagar imposto. Se junta com qualquer um. Se tivesse que cobrar imposto do canal, a gente se juntava também. Porque, no final, o capital manda mais do que a fé, para muitos. E aí, eu tenho 4 pontos aqui, porque meu tempo já está indo para o saco, que eu acredito porque o seguidor de Jesus não pode ser intolerante ou tem que ser a favor da liberdade. A primeira, eu acho que o Maurício já falou, mas fica aqui, como eu sou o último, vou repetir um pouco. Quando alguém acredita na verdade, ou quando eu acredito na verdade, que a verdade está comigo, ou se foi revelado, eu não preciso brigar, eu não preciso me impor, porque é a verdade. E a verdade vai libertar. E é isso. O meu filho tem 2 anos e meio, e agora ele aprendeu a falar não, e ele levanta o dedinho e fala assim, não. E aí, é engraçado, eu sou pai pela primeira vez, eu estou ali, e no começo eu queria falar, não, caramba, moleque, você está doido? Porque assim, sempre apanhei. Na minha vez de bater, estão falando que não pode. Mas assim, isso está errado, né? Mas aí eu fico assim, a minha tendência é falar, vou te mostrar quem é mais forte. Mas assim, depois a gente para pensar, é tão ridículo eu querer me impor, sendo mais forte. Então, assim, aí eu começo a conversar mais calmo, porque eu sei a verdade. A verdade é que eu posso destruir o meu filho, matar o meu filho, se isso for levar a sério. Mas eu sei a verdade, ele está apenas desesperado. Então, assim, primeiro, quem tem a verdade não precisa gritar, não precisa impor nada, porque a verdade será iluminada com o tempo e tem, como o Maurício falou, tem que ser vivida. A segunda coisa é do Estado laico que a Reforma trouxe, né? Senão
não ia sobrar ninguém, que os protestantes e os católicos iam... De novo, né, o Estado laico não é uma paz, é interessante, né, é uma paz para poder sobreviver. Então, o mundo prega essa paz. A paz do MMA, eu sei que a gente está falando de tolerância, mas a gente extravasa em algumas outras áreas. Então, eu gosto do MMA. E, assim, até o MMA, que é o vale tudo, quando você está sendo apanhando, você dá os 3 tapinhas para parar. Então, uma bandeira branca é quando você levanta e fala, a guerra não vale mais a pena, ou acabou minha munição, eu não consigo mais. A bandeira branca, ela é quando a guerra não vale a pena. A proposta de Jesus, isso é do mundo, isso não tem a ver com Jesus. Jesus fala, a paz que excede todo entendimento, que Jesus fala, é uma paz que eu posso, quando eu puder te aniquilar, mesmo assim eu vou te servir. É isso que Jesus pregou. Mesmo achando que você está errado, eu estou certo, eu abro espaço e morro por você poder falar o que você acredita. É isso. E talvez aqui a última coisa que eu acho que a fé cristã vai falar é sobre a radicalidade. Então, eu não gosto dessas discussões ecumênicas, não na nossa, a nossa está boa. Porque geralmente primeiro, esse debate interreligioso é feito por gente que nem acredita. O negócio fica café com leite. Tem que trazer quem acredita, quem fala com amor, eu acredito em Jesus Cristo, que é a revelação de Deus. E eu não tenho nenhum problema, tá? Mas assim, aquele negocinho, tudo água com açúcar, o que importa é você ter sua fé. Caramba, cada um acha que cada um tem sua fé, eu tenho a minha fé, e não vem falar que importa que tem fé, eu acredito, senão não é fé, senão é um conceito. E aí, é interessante que eu acho que quando você fala de discípulo de Jesus, porque todo o discurso hoje você não pode ser radical, os radicais. Então, o radicalismo na fé virou-se pejorativo. Então, hoje, um bom religioso, ou alguma boa espiritualidade, é uma fé moderada. Mas em Jesus, Jesus chama para ser radical no amor e no sacrifício. Se você negocia, é moderado, você vai virar um religioso que ataca a pedra em terreiro, que considera todo muçulmano terrorista, que acha que budista, sei lá, é o bicho preguiça. Estou usando essas... Eu não sei o que eu ia falar. Que não faz selfie. Isso. Então, assim, eu queria deixar essa palavra que é o contrário. Na fé cristã, Jesus ele resume o Antigo Testamento, amar o próximo com a si mesmo. Mas não é o Novo Testamento, isso é um resumo do Antigo Testamento. No Novo Testamento ele não fala, mas ele demonstra que amar o próximo é às suas custas, é sacrificialmente. Então, e é com isso que eu quero encerrar, as religiões, por isso que eu hoje... A religião é muito bom para controle social, cimento, tudo que o Gideon fala, essas bobeiras que o Gideon fala. Mas, assim, a religião tem isso, mas eu acredito que a religião é a tentativa do homem chegar a Deus, mas eu acredito num Deus que se sacrificou na cruz para alcançar o homem independente do homem. Todos nós somos 100% pecadores, desesperados, precisando do divino, e nós lutamos para isso. E, na verdade, nós somos cegos querendo tatear. Por isso, a gente não devia brigar, a gente devia se ajudar, e a cada um foi revelada uma porção do que é de Deus. A minha eu seguro em amor, e eu sacrifico. E o Gideon falou isso, eu queria encerrar. O Gideon falou desse negócio de não ser convidado. Eu tenho certeza, a gente brinca isso, mas a gente vive isso aqui na Glocal. Alguns preconceitos por abrir espaço. Mas aí eu penso, eu quero viver a minha fé de verdade ou quero fazer cartaz para os outros e ganhar em cima do mercado da fé? Então eu prefiro muito mais estar do lado da Luciana, como irmã, do que estar fazendo proselitismo aí nas igrejas dos outros. O que eu faço agora? Eu canto? Não. Eu preciso só fazer... Desculpa, gente. Eu falo de improviso, eu fico pensando muito tempo antes, quando vai ocorrer um evento, aí eu termino falando coisas que eu monto na minha cabeça, mas nem sempre sai 100%. Às vezes eu falo umas bobagens e eu preciso dar uma correçãozinha aqui de uma merdinha que eu falei aqui. Quando eu falei dos traficantes, eu não quis dizer que eles não têm direito a uma religiosidade, muito pelo contrário, que eu acho que se alguém tem que se apegar em algo espiritual, são pessoas que vivem numa situação como eles vivem. Eu não acho que ninguém é traficante porque quer ser, né? Então, quando eu falei, foi só para dar um exemplo radical, por favor. Não, porque está sendo gravado, vai para o YouTube. Aí depois vai falar que, poxa, mas o budismo é uma religião tão fofinha, o cara falou um negócio desse, né?
Então, se não tivesse YouTube, vocês podiam contar, ninguém ia acreditar em vocês mesmo, né? Mas como está gravado, então eu preciso fazer essa retificação. Quando eu falei dos soldados também acho que é aquele que lida com a morte por profissão, que é obrigado a matar, que é obrigado a confrontar com a violência todo dia, são justamente as pessoas que precisam mais de religiosidade do que nós aqui que vivemos no sofá jogando Xbox todo dia, tá? Então, que fique claro isso, foi só um exemplo radical para falar. Obrigado, gente. Obrigado, vocês. Obrigado, meu amigo, meus amigos. E eu espero que a gente possa continuar essa caminhada no dia a dia e uns com os outros. E quem sabe a gente volta mais na frente do local fazendo essa discussão um pouco mais aprofundada. Um beijo para vocês.